Olá, aluno do 8º ano da Escola MJ, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wendel. Hoje vamos aí trabalhar um assunto sobre história do Brasil. Nosso conteúdo é movimentos emancipacionistas ao governo de Dom Pedro I. Como já foi pedido, solicitado para vocês fazerem uma leitura prévia no livro de vocês. E também foi postado no YouTube da escola para vocês assistirem um documentário muito bacana do canal Band, um documentário de história que narra, que apresenta um contexto histórico sobre a família real, a chegada da família real e os movimentos sociais que fizeram uma explanação, que fizeram contestações em relação à ida de Dom Pedro e a família real retornando a Lisboa na Revolução do Porto, que vai acarretar no processo de independência do Brasil. Então, a nossa aula de hoje vai tratar sobre temas políticos, temas sociais, de um Brasil que estava em uma efervescência com grandes temáticas relacionadas a mobilizações sociais. Bacana? Então, espero que vocês venham gostar da nossa aula. De antemão, gostaria de pedir desculpas, caso algum ruído, alguma questão de imagem não esteja perfeita. É lógico que nós estamos fazendo o máximo possível para vocês assistirem e aproveitarem nossas aulas aí com o maior prazer aí de aprendizado. Bacana? Então vamos lá. Bem, tratar desse assunto, tratar desse tema relacionado ao objetivo maior, que é compreender o contexto que vai levar ao processo de emancipação do Brasil, ou a independência do nosso país, o famoso o grito do Ipiranga, é saber compreender essa palavra que está aqui no slide, é a crise do sistema colonial. O Brasil, na sua base colonial, ele apresentou várias falhas, vários elementos aí que promoveu o enriquecimento da sua metrópole. Porém, apresentou debilidades em relação à questão social dos mais vulneráveis, ou seja, dos mais pobres. E quando chega o século XIX, isso vai estourar, vai levar uma pressão popular agora insuportável, insustentável, melhor dizendo. Então vamos conhecer um pouco como é que a coroa portuguesa construiu, desde lá o período colonial, essa macroestrutura de enriquecimento dos cofres portugueses. Olha só, dentre as importantes transformações que influenciaram na contestação do sistema colonial, pode-se destacar. Então, destacamos aqui esses principais temas: exploração, altos impostos, as ideias iluministas, fortalecimento da elite colonial e o pacto colonial. Isso aqui são macro-temas que estão relacionados ao que nós chamamos de causas diretas que vão levar à independência do Brasil. A exploração, todo mundo tem noção, ciência, que o nosso país, norte ao sul, leste ao oeste, ele possui nas suas raízes uma exploração maciça, uma exploração econômica, uma exploração cultural, uma exploração ideológica, enfim, mas de grande suporte econômico. Altos impostos, o que dizer nos dias atuais? Nossa carga tributária, o Brasil, por incrível que pareça, nosso país ele é suportado por uma imensa carga tributária. Então, isso é histórico, isso não perpassa pelos dias de hoje, isso é evidentemente nos nossos livros de história contados. Então, o Brasil, ele, desde a sua formação, desde Portugal, parece que isso é crônico, sempre o que promove o sustento
né, dessa matriz de distribuição são impostos. Então, os movimentos de emancipação vão contestar muito isso. E é interessante que essa carga tributária ela é gritante tanto pela elite brasileira quanto pelos grupos excluídos, ou seja, pelos mais pobres. Fortalecimento da elite colonial. A elite colonial brasileira é uma elite, com o passar do tempo, que ela vai começar a mandar os seus filhos para a Europa. É uma elite que manda seus filhos para Paris, para uma Sorbonne, para Londres, para Madrid, perdão. E quando esses filhos retornam, vão trazer uma ideologia contaminada pelo iluminismo. E quando chegam aqui, eles vão disseminar essas ideias. Então vejam, né, assim como ocorreu nos Estados Unidos, assim como ocorreu na América Central, assim como aconteceu em alguns outros países também na Europa, acontece aqui no Brasil. Então está se disseminando. Né? E o pacto colonial, que vem a ser uma fórmula, que já foi muito explicada, isso que é um princípio do mercantilismo. Né? Então, aqui, um esboço das revoltas coloniais, nós, Brasil, uma colônia, e a metrópole, no caso, Portugal. Né? Portugal promovendo um monopólio, né, sobre a nossa colônia, sobre nós, Brasil, fornecendo o consumo de manufaturas. O que seria esse consumo? Trazendo cadeiras, trazendo mesas, produtos que eram construídos em Lisboa, feitos em Portugal. Por incrível que pareça, esses produtos feitos em Portugal eram feitos com a nossa própria matéria-prima. Então, era uma fórmula, né, injusta, e que, como nós, colônia, né, vai chegar um momento que os integrantes dessa colônia, né, os brasileiros, vão começar agora a questionar, colocar uma interrogação. Né? Então, o movimento emancipatório, o movimento emancipacionista, essa palavra emancipação, vai começar a questionar essa metrópole, vai começar a colocar perguntas e dizer por que, né, disso, por que dessa forma injusta de somente nós sairmos com prejuízo no fator econômico. Então, continuando, né? Então, nós vamos ter no período colonial 2 tipos de revoltas. Então, vamos ter as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. As revoltas nativistas são revoltas que ocorrem no século XVII, século XVIII, no início do século XVIII. Exemplos de revoltas nativistas são revoltas que apresentam proposta de independência, né? Só que são revoltas elitistas, né? Revolta da família Beckmann, entre outras, na região Nordeste principalmente, e são de caráter regional. As revoltas que tem foco para nós aqui nessa aula são as revoltas emancipacionistas, as que vão provocar impacto na estrutura política do Brasil. Wendel, essa primeira nativista, ela provoca impacto? Não, elas não vão provocar impacto na estrutura política. As que vão provocar são as emancipacionistas. Né? Então, a segunda vem a ser no século XVIII, no final do século XVIII para o início do século XIX. O objetivo delas é separação de Portugal, é o rompimento mesmo com a metrópole, tenha um cunho nacionalista e apresentam influências do iluminismo, né? Da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Então é importante vocês anotarem aqui a base de ideologia de sustento dessas revoltas, né? De inspiração externa. Aqui vocês estão observando uma tabela que apresenta uma comparação, uma analogia, né, com os movimentos nativistas com os movimentos coloniais e emancipacionistas. Vou destacar aqui, nessa coluna, os movimentos nacionalistas tinham um movimento de caráter local
enquanto o movimento colonial, né, de caráter emancipacionista, apresentava um movimento de caráter mais regional. Isso é muito latente quando nós enxergamos a revolta, a revolta de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, né? Não queria antecipar, né, a explicação, mas a Inconfidência Mineira é uma revolta de cunho regional que contamina, entre aspas, a região, né, sudeste, ali os recintos de São Paulo, Rio de Janeiro, mas ela tem um caráter elitista. Se a gente for comparar com a conjuração baiana, ela é também regional, porém ela é mais popular. Então, né, são revoltas com essas particularidades. Bem, falando da Inconfidência Mineira, né, espero que todos tenham lido o material em casa, né, das páginas que foram indicadas pelo cronograma que o e-mail disparou para vocês, que a escola, né, muito bem foi enviado pela coordenação, foi entregue por senhores em casa, né. Nessas páginas é colocada a Inconfidência Mineira como uma das revoltas que apresenta essa ideia de contestação contra a coroa portuguesa. Então, qual é o princípio da Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira, ela apresenta dessas informações aqui, né, uma crítica ferronha, né, árdua contra a cobrança da coroa contra os encargos tributários frente à exploração aurífera de ouro na região de Minas Gerais. Minas Gerais, desde a segunda metade do século XVIII, né, Minas Gerais estava passando por uma crise de exploração de ouro muito forte, né. Foi uma região que começou, né, explorando ouro e diamante, só que pela quantidade frenética de garimpos que ali teve, começou a abastecer fortemente Portugal, e Portugal começou a tirar riqueza dali de forma frenética, né? Começou a cobrar muitos impostos. Aí a elite que ali tinha começou a provocar, né, uma série de críticas frente a essa coroa portuguesa, que sabia muito bem cobrar esses impostos. Então, olha só, como a Inconfidência Mineira ela tem suas informações. Um movimento elitista contra a opressão metropolitana, né? A emancipação de grandes proprietários mineradores e intelectuais, como eu falei para vocês. Em Minas Gerais tinha uma elite que enriqueceu com ouro, e é lógico, se tinha famílias ricas, eles mandam seus filhos estudarem na Europa e não vão estudar no Brasil, até porque no Brasil não existiam universidades, né? Você quisesse estudar no Brasil naquele período, você ia estudar para ser padre, né? E os melhores centros universitários, naquela época, você tinha na Europa. Você ia para Espanha, Portugal, para França, né? Enfim, para Holanda. Então, essa elite mandava os seus filhos para esses locais. E ocorria que, ao retornar para a América, para o Brasil, essas pessoas, esses filhos desses grupos, eles acabavam fazendo críticas, né, em relação a esse método que a coroa portuguesa ainda obsoleto fazia aqui no Brasil. Bem, influência do iluminismo e da independência das 13 colônias. Isso aqui é um ponto interessante, né? Como as 13 colônias tinham se emancipado, né? E lá a independência norte-americana, ela foi uma independência elitista. É lógico, dá de merecer também que a independência ela teve derramamento de sangue. Aqui, essa elite também ela vai se inspirar no modelo norte-americano e vai querer trazer como um modelo para cá. Então vejo como no Brasil o nosso modelo tupiniquim, né,
quer se inspirar em outro modelo. Nós no Brasil temos muito disso, de querer copiar modelos externos. Tá? Propostas: independência de Minas Gerais e uma república. Vejam, não queremos uma independência nacional, nós não queremos uma independência geral, nós queremos uma independência mineira, uma independência local. E o movimento seria deflagrado após a decretação da cobrança da derrama. O que será essa derrama? Uma derrama seria um método utilizado, né, pela coroa portuguesa de aumentar a cobrança de impostos sobre o ouro retirado da região das Minas Gerais. Então, a Inconfidência Mineira, de 1789, a revolta, né, planejavam tomar o poder, suposto dia da derrama. Os principais líderes foram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Domingos de Abreu, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, famoso e conhecido por todos como Tiradentes. Todos devem ter já, né, informações, ciência, que Tiradentes ele vai ser o mais conhecido, né, porque Tiradentes ele é o ícone de todos, ele que assume responsabilidade, né, ele não vai se eximir da responsabilidade, melhor dizendo, ele não foge do julgamento, né, os outros vão fugir das críticas, né, e ele vai ser julgado, né, pela coroa portuguesa e vai ser, além do julgamento, ele vai ser condenado. Vamos já observar como é que ocorre esse julgamento de Tiradentes. Sobre a economia, pretendiam apoiar a industrialização e não se pronunciavam a favor do fim dessa escravidão. Apesar de querer criar uma independência para Minas, esse grupo que estava liderando eram favoráveis à manutenção da escravidão africana no Brasil, nesse período da nossa história. É interessante, né, que parte da estrutura urbana de Minas Gerais, né, não só da estrutura urbana, mas da própria estrutura do clero, ela é construída toda com luxo, vindo da exploração de ouro, né, do ouro e do diamante desse período aurífero, né, que Minas Gerais passa desde o século XVII, passando pelo século XVIII. Então, o desfecho da Inconfidência Mineira, o desfecho é a notícia sobre as pretensões dos revoltosos. Começou uma dura perseguição aos líderes pela coroa portuguesa, ficou sabendo, né, soldados, a intendência lusa fica sabendo dos revoltosos, que haveria uma conspiração de ter um grupo que queria liderar uma revolta em Minas, e a maioria pretendendo a diminuição, né, a diminuição da pena, delatou o movimento. Os líderes ficaram presos, alguns por até 3 anos, muitos foram perdoados, poucos foram exilados, e um morreu, adivinha quem foi, né? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Assim, o Tiradentes foi comprovado que o julgamento dele foi totalmente injusto. Tudo foi injusto em relação ao processo de julgamento de Tiradentes. A própria traição em relação a ele, né? A pessoa que o delatou foi uma pessoa que o traiu em troca de um cargo público, né, português. Então vejam só como a amizade naquela época, as amizades no Brasil naquele período eram coisas assim meio tenebrosas, né? E o julgamento de Tiradentes foi uma coisa assim bizonha, para vocês terem ideia, né? Ele passou, me falha a memória, ele passou 45 dias preso, ele foi condenado à morte. Além dele ser condenado à morte, ele foi, a sua família foi condenada até a 3ª geração de crime de traição à nação, né? Vejam só, não bastasse ele, até a sua 3ª geração seria
vítima também de um crime que não tinha sentido, né? O que essa forma de punição que a coroa portuguesa aplicava, né, visava proporcionar às pessoas naquele período? É muito visto assim como Jesus foi levado ao Calvário, né? Se a gente for analisar a figura, né, ele está vestido como se Jesus Cristo estivesse, né, nas mesmas vestimentas, né? Nós observamos alguns integrantes aqui da Igreja Católica. Nós temos aqui uma pessoa, né, que está ali em plantos e o enforcamento. Os relatos dos documentos históricos em Minas, na cidade que ele foi morto, né, onde ocorreu seu julgamento, mostram que além dele ter sido enforcado, ele foi esquartejado em praça pública, teve o seu corpo dilacerado, e exposto para os outros habitantes, né, os outros moradores. Para que isso? Justamente para mostrar para a população que aquela atitude, que aquele ato não deveria ser feito pelos brasileiros. E que, caso alguém viesse a cometer tal postura, tal atitude leviana contra a coroa, essa mesma coroa portuguesa iria punir severamente esses súditos. Então veja como, né, era posto essa relação coroa portuguesa e seus colonos. Tá? A outra revolta é a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates, que ocorreu na Bahia, né? A Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana, ela é conhecida por essa frase, que eu gosto de usar muito assim, nas minhas provas. Animai-vos, povo baiense, pois esta está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia em que seremos todos iguais. Diferentemente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, ela tem um cunho popular. Ela visa implantar uma república popular na Bahia, né? Esse é um texto de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam na cidade de Salvador, na época da Conjuração. Os Cavaleiros da Luz eram pessoas negras, né, que saíam dos seus cavalos jogando panfletos, né, na cidade, convocando as pessoas para sair criticando, fazendo críticas aos soldados portugueses naquele período. Fatores internos. Quais eram os fatores internos da crítica? Decadência econômica, né? Salvador passava por uma crise econômica muito árdua, muito forte naquele período, uma crise de abastecimento de comida, de produtos agrícolas, baixa de salários, uma opressão fiscal, uma cobrança de impostos sobre as poucas mercadorias que eram produzidas em Salvador. Quem é que liderava essa revolta? Eram artesãos, alfaiates, né, sapateiros, então vejo por isso que é uma revolta popular. Alguns membros das camadas intermediárias da sociedade ligadas à maçonaria. Qual era o objetivo dessa revolta? Além da emancipação política, eles pretendiam implantar uma república democrática, aumentando os salários, abolir a escravidão, promover uma igualdade social e racial igualitária em Salvador. Né? Então, essa aqui é uma imagem de Jean-Baptiste Debré, né, no mercado central de escravos, que era um mercado vergonhoso, né, de acordo com os documentos históricos na Basílica de Dom Pedro, né, em Salvador. A atuação da sociedade secreta, Cavaleiro da Luz, como já foi mencionado, né, uma sociedade maçônica, que era responsável pela organização dos movimentos, pela panfletagem nas ruas de Salvador, que acontecia. E, resumindo,
sobre a Conjuração Baiana, conhecida como Revolta dos Alfaiates, a causa, as precárias condições de vida, né, do povo baiano devido aos elevados impostos, e os grupos envolvidos, as camadas médias urbanas, as camadas populares, né, os comerciantes e alguns proprietários de terra. Né. Fazer um esboço aqui, é um organograma para a gente entender mais facilmente o que foi a Conjuração Baiana. Era um movimento restrito às questões políticas liberais, tá? Que visava participação popular, vejam bem, participação popular, tinha ideias iluministas e que visava um movimento de insatisfação popular. Queria um movimento de satisfação popular. Essa participação popular, ela reivindicava mudanças e era um movimento revolucionário. Vale destacar isso, porque eu tenho uma diferença de movimento elitista para um movimento revolucionário, que pega nas armas, que visa mudar bruscamente um sistema que está impondo uma opressão. Então tem esse detalhe. Né? Aqui nós temos uma comparação, né? Uma comparação mostrando a relação da Conjuração Mineira para a Conjuração Baiana. Então aqui é importante vocês na aula aí dar o pausa, né? Dar uma pausa no vídeo para fazer o registro, que isso é muito importante para vocês futuramente, quando for fazer o Enem, né? Fazer grupo de estudos, processo seletivo para concurso público, principalmente concursos internos aqui no Amapá. Isso é solicitado nos editais. Né? A Conjuração Mineira, vou pontuar alguns deles aqui. O objetivo fundamental da Conjuração Mineira, a independência nacional. A baiana, a independência nacional, é igualdade, é igual. A influência externa destacada. A mineira, a independência dos Estados Unidos. A baiana, Revolução Francesa, mudou. A influência ideológica, a mineira, iluminista. Aqui também iluminista. Causa local, aqui a crise da mineração, aqui a falta de comida, falta de abastecimento. Liderança, aqui são elites coloniais, aqui são as camadas médias e populares. E propostas sociais, aqui são propostas moderadas e aqui são propostas radicais. Se você for observar e entender essas comparações aqui, show de bola, galera. Vocês entenderam o assunto da Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Tá? Bem, estamos passando da metade da aula. Agora, vamos ver o fator externo, uma causa que vem da Europa que vai interferir de forma maciça aqui na independência do Brasil. Observação, aquelas revoltas foram fatores internos. Essa situação agora, quem é esse cara aqui, o Wendel? Esse cara é Napoleão Bonaparte. Isso aqui é um fator externo, um fator que vem da Europa. Então, esse período que nós vamos conhecer aqui é o chamado período joanino. É o período da chegada da família real portuguesa. É exatamente isso. Esse momento ele vai ser agora triunfal, porque a mesma família que governava lá em Portugal, na Europa, ela vai passar agora a morar aqui no Brasil, na sua colônia. Né? Ou seja, ela vai passar a vir para a Quintura, para o meio da muriçoca, dos nossos carapanãs, dos nossos indígenas, né? Ela vai conviver agora aqui com o povão mesmo. Ela vai sentir, né, a quintura, o calor humano. Então, esse atravessar do Atlântico para cá vai ter um peso triunfante futuramente na independência. Então vejam só, o período joanino é o período em que a família real portuguesa instalou-se no Brasil. Né? Em abril de 1821, com o receio de perder a coroa, Dom João VI retorna
a Portugal. Isso aqui é um ponto adiante. Bem, então por que aconteceu a vinda da família real para o Brasil? A vinda da família real para o Brasil acontece pelo seguinte fato. Esse cara que vocês viram aqui, Napoleão Bonaparte, Napoleão, ele está com um sonho meio perturbador na mente dele, né? Napoleão, ele está com o sonho de dominar a Europa. Isso aí após o processo, nós chamamos o processo da Revolução Francesa. É o período napoleônico. Todas essas regiões que estão observando aqui com destaque, que está em riscos, a Espanha, a França, que já está, esses que estão aqui, ó, de vermelho, esses aqui, Federação do Reino, todos esses territórios, eles estão sob domínio de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão ele só era baixinho, mas pensa no cabra retado, né? Então Napoleão era um cara que era o cara da época. Então ele estava tentando colocar o projeto dele em prática. Bem, esses dois países aqui eram os países que tinham as maiores colônias na América. Resumindo, Portugal, então, vai passar a ter um problema. Por quê? Portugal, tinha muitas dívidas com a Inglaterra. Aí você passa agora a ter interpretação de 3 países. Você precisa saber Portugal, Inglaterra, França. E aí eu vou colocar o 4º país que navega ao lado, que é a Espanha. Bem, então são 4 países. Vou repetir. Portugal, França, de Napoleão, Inglaterra e a Espanha. Esses países estão aqui, ó. Né? Bem, Portugal está aqui, né? Reino Unido está aqui, França está aqui e Espanha está aqui. Portugal, então, como eu já falei, tinha muita dívida econômica com a Inglaterra. Vamos olhar a rivalidade entre esses dois aqui primeiro. A França, ela é historicamente inimiga da Grã-Bretanha. Bem, antes de Napoleão, a Inglaterra, ela era a Bambambam. Ela tinha um domínio triunfante sobre a Europa. O que acontecia? O Napoleão, nesse período, tinha a maior frota terrestre na Europa. Ele tinha a maior cavalaria. A Inglaterra tinha a maior frota naval, tinha a maior marinha, até porque é uma ilha. Beleza. Lembra, Napoleão quer dominar a Europa. Tá conseguindo? Olha o mapa. O cara tá quase conseguindo. Só falta um passo. Tá quase conseguindo. Falta um passo para ele chegar lá. Quem está faltando para dominar? Está aqui ela, a Grã-Bretanha. Só que é difícil. Ele precisa atravessar esse canal da Mancha aqui, olha. Ele precisa dominar essa senhora, que não é fácil. A Inglaterra, ela colocou uma frota naval imensa aqui. E aí, o que acontece? Ele precisa quebrar essa frota naval. Só que a Inglaterra tinha aliada Portugal, que ainda não tinha sido invadida pela França. E aí, o Napoleão já tinha dominado a Espanha. E aí, o Napoleão chama a Espanha e diz o seguinte: me ajuda a dominar Portugal. Beleza, vou te ajudar. Só que aí, o Napoleão cria essa barreira, chamado bloqueio continental, que vinha tentar ser uma estratégia militar de colocar alguns navios auxiliares, juntamente com a sua frota de cavaleiros, de cavalaria, por toda essa faixa de terra, né, para tentar evitar
que esses países aqui da Europa vendessem e comprassem para a Inglaterra. Tivessem relações comerciais por 4 meses. Qual era a estratégia do Napoleão? Olha a estratégia que o Napoleão ele era muito inteligente, ele era esperto. Era enfraquecer a Inglaterra pelo ponto fraco dela, pelo bolso. Ele iria conseguir? Iria conseguir. Só que aí os ingleses são mais espertos. Eles chamaram Portugal, disseram: Portugal, te lembra das tuas dívidas que você tem com a gente? Portugal disseram: tenho, muita dívida mesmo. Te lembra da tua maior colônia lá na América? Sim. É o momento de nós nos acertarmos com essa dívida. Ou tu vai acertar essa dívida com a gente, nós estamos tendo problema com o Napoleão, com um baixinho aí, ou a gente vai tomar essa tua colônia. Portugal olha para a Inglaterra, Portugal olha para a França e diz: baixinho. Portugal olha para o Reino Unido e diz: vamos acertar as nossas dívidas. O que você quer? Vamos manter uma relação secreta econômica aqui. E assim mantiveram a relação econômica. Só que aí nesses momentos sempre tem um X9. Adivinha quem é um X9? A Espanha. A Espanha fica sabendo da relação secreta de Portugal com o Reino Unido. A Espanha chama Napoleão e diz: ei, Napoleão, fiquei sabendo que Portugal está tendo uma relação secreta com a Inglaterra. Napoleão fica sabendo e manda invadir Portugal. Portugal encara de uma estrela. Fica sabendo que Napoleão está se direcionando para invadir Lisboa e da noite para o dia, né, 5 a 12 mil pessoas da corte portuguesa vão zarpar, escoltado pela Inglaterra, fugindo para o Brasil. Então esse episódio é a famosa vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então vejam como um baixinho, um francês, não sei por que todo baixinho é assim, né, arretado, promove a fuga de toda a corte portuguesa para a vinda agora para a sua principal colônia. E isso é interessante, importante, porque quem era colônia passa agora a ser reino. Quem era colônia passa a ser metrópole, passa a ser a sede do governo. Professor, e é Portugal? Portugal foi invadida. Portugal não é nada. Portugal vai passar desde esse período de 1808 a ser um território inóspito. Vai ser um território comandado pelo Brasil. Todos os documentos serão lavrados, serão assinados aqui por Rio de Janeiro, né? Primeiro, chega algumas caravelas chegam, algumas embarcações chegam em Belém, outras chegam em Salvador, e a missão mesmo chega no Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos o nosso extinto Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Eu falo extinto porque todos ficaram sabendo que 2018 foi incendiado, né, por incompetência de pessoas que não valorizam a nossa história, né? Aqui algumas partes do Rio de Janeiro que foram. E aí tiveram várias mudanças, vocês estão observando aqui, né, o esboço, várias mudanças com a chegada dessa família real. Porque quando a família real está aqui no Rio de Janeiro, é assim, quando o Rio de Janeiro não tinha nada, pessoal. Rio de Janeiro era uma currutela, era um local insalubre, né? Então, as mudanças providas pela chegada da corte, abertura dos portos brasileiros às nações amigas, isso aqui é importante. Quem seriam essas nações amigas? Inglaterra. Então a Inglaterra, essa nação amiga, ela passa a injetar todas as suas mercadorias, lembra? Que ela não podia comprar e vender para ninguém na Europa, então ela passa até a vender esquis, patinete, melhor dizendo, para nós aqui, né? Caixão, nós vamos comprar os caixões dos ingleses. Ocorre a invasão da Guiana Francesa, aqui os nossos vizinhos, né, e vão pagar o parto, né, nesse momento. A fundação do Banco do Brasil, o surgimento da Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira imprensa, a Biblioteca
Real Portuguesa, entre outras criações desse período. Né? A nossa aula vai ficar por aqui. Tá? Na próxima aula nós vamos falar da Revolução Pernambucana. O vídeo foi muito extenso. Vamos falar da Revolução Pernambucana, até o processo de independência do Brasil. Ok, pessoal? Então fica um abraço e até a próxima. Obrigado.